mente, tá entendendo? Então, vai ser maravilhoso esse estudo para a sua vida, para a sua família e para a sua vida espiritual. E o bom desse estudo, sabe o que é? É que você pode fazer um dia o que eu estou fazendo aqui com outras pessoas, ajudarem a elas a conhecer também a palavra de Deus. Entendeu? Vocês podem auxiliar, ganhar, fazer, não é obrigado só dentro da igreja, né? Eu creio que quando você passar por esse discipulado, quando você passar por ele, eu creio numa capacitação espiritual na sua vida, que você vai ajudar muitas pessoas, irmão. Muitas pessoas. Amém? Então, as matérias são, porque eu vou repetir algumas coisas, porque tem muitos aqui que não estavam. Amém? Até a próxima, que é a terceira aula, eu ainda aceito entrar pessoas no grupo. Passou da terceira, só pode entrar na próxima matéria. Porque eu não quero que aprenda dar pela metade, não adianta, né? Aí na próxima matéria, quando terminar essa matéria, você entra. Amém? A primeira matéria que estamos estudando é Novo Nascimento, Trindade. Aí a segunda, vou dizer aqui, mas eu não sei qual será a segunda, vai ser de acordo com o que o Espírito Santo for colocando. Mas as matérias são Novo Nascimento, é o que a gente está estudando. Vamos estudar Trindade do homem, Trindade de Deus. Vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos estudar sobre a missão de Jesus na terra. Vamos estudar sobre a queda do homem, sobre idolatria, sobre a queda de Lúcifer, vida após a morte. E muita gente tem dúvida, mas será que tem vida após a morte? Como é depois que a gente morre? Tudo isso a Bíblia revela, viu? Tudo isso a Bíblia revela. A gente não vai pegar só um texto na Bíblia, como alguns pegam um texto isolado, tipo aquele texto que diz na Eclesiastes, o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu, né? E o corpo volta para o pó, e daí diz que todo mundo volta para Deus e tal. Não, só um versículo não pode criar uma doutrina. Para criar uma doutrina tem que ter muitas bases bíblicas. Então não tem condição do cara ímpio morrer e voltar para Deus. Ele volta para o inferno. O fôlego volta para Deus. É diferente do fôlego da vida do Espírito. Então são coisas que a gente vai aprender nessa matéria. Amém? Vida após a morte, propósito eterno de Deus para o homem. Qual é o propósito de Deus? Eu vou ensinar. Posso tirar não, que está gravando. Ó, tem microfone aqui, ó. Eu estou logo mostrando a vocês, viu? Que esse discipulado gravando aqui, quem perdeu já envia no WhatsApp. Propósito de Deus para o homem aqui na terra, porque Deus tem um propósito para nós aqui na terra. E o interessante é que vai tirar muitas dúvidas, irmão. Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe. Mas eu vou viver eternamente no céu? Tem gente que tem essa dúvida. Eu vou viver eternamente no céu? Nós vamos ver na Bíblia se nós vamos viver eternamente no céu ou se nós vamos voltar a viver na terra. Tudo isso a Bíblia ensina. Eu vou deixar vocês curiosos. Amém? Vamos estudar sobre a vida de Maria. Amém? Falar um pouco de Maria para a gente entender o propósito de Deus na terra com Maria. Não adianta, as pessoas, muita gente tem raiva dos crentes porque falam os crentes não entendem o propósito de Maria na terra, fala mal de Maria, como se Maria fosse uma coisa ruim. Não, Maria não foi uma coisa ruim, Maria foi uma mulher de Deus usada com propósito. Agora as pessoas dão adoração a ela onde não pode ser dada. É isso que nós vamos estudar na Bíblia. Que essa matéria é mariolatria. Vamos estudar sobre a guarda do sábado, por exemplo. Você está aqui estudando na igreja, mas de repente chega um adventista do sétimo dia e diz, olha, a Bíblia diz que está aqui o mandamento, tem que guardar o sábado. Olha aqui, aí você não tem entendimento da palavra, diz, é mesmo. Aí já fica embananado. Aí já vai mudar de igreja e já fica todo doido, sem saber se é para guardar o sábado, se não é para guardar o sábado. Vou ensinar também se é para guardar o sábado, se não é para guardar o sábado, tudo isso vocês vão aprender. Amém? Vou ensinar sobre batismo do Espírito Santo, vou ensinar sobre batismo nas águas, vou ensinar sobre oração em línguas, submissão, honra, generosidade, confissão da palavra, vida de louvor, jejum, meditação na palavra,
paternidade, vou ensinar. Sobre cura divina, vou ensinar. Realidade do inferno, vou ensinar. Amém? Obras da carne e fruto do Espírito, vou ensinar. Guiados pelo Espírito, vou ensinar. Guiados pelo Espírito. Poderoso, irmão. Poderoso. Porque quando a gente... Às vezes uma coisa ruim acontece com a gente diz... Oh, Deus, foi Deus. Ou então fica, por que aconteceu? Porque você não ouviu o Espírito Santo. Uma vez eu sofri um acidente de moto, porque eu não ouvi o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo, você vai aprender isso também. Às vezes você está aqui e você tem uma viagem para fazer em São Zé. E o Espírito Santo dá um sinal para você. Não vai não. Ou então espera 10 minutos. Aí o cabo, gente, por que 10 minutos? Aí o cabo teima e vai. Acontece um acidente. Naqueles 10 minutos ali, era o livramento que Deus queria te dar. Ô Roberto, só interrompendo, tu sabia que hoje a gente foi São José, foi? Foi. E a gente ia de bis. E aí Roberto, quando chegou assim com a bis Foi. pra nós, e aí ele disse, não, eu vou de carro, que é mais seguro. A gente chegou depois de um angol assim, tinha acabado de acontecer um acidente. Acabado de acontecer um acidente. Eu disse, vamos de bis, né, Nélio? Bora. Cheguei na casa da mãe de Daniela. Valéria veio com capacete. Ô capacete feio do... Meu Deus do céu, olha, tu vai emprestar um negócio desse. Meu tá feio, o dela parece que estava pior. Eu disse, aí ela disse, vocês vão de moto? Eu disse, rapaz, é mesmo, vou de carro. Pegar o carro da minha irmã, vou de carro. Já tinha falado com ela, vou de carro. Peguei o carro da minha irmã e fui. Quando a gente voltou, teve um acidente. Então são percepções que Deus nos dá. É uma matéria, ser guiado pelo Espírito, que eu vou ensinar. Como orar com fé. Vou ensinar sobre cura. Vou ensinar sobre dons do Espírito. Vou ensinar sobre a autoridade do crente. E sobre o Espírito da fé, que é um procedimento. Amém? Mas hoje nós estamos estudando sobre o quê? Novo nascimento. Amém? É interessante eu entender algumas coisas que eu falei sexta-feira eu vou ter que falar hoje. Vocês podem deixar caderno aberto, caneta na mão, se precisarem fazer algum versículo que eu disser, você já nota, tipo, tal, você nota, porque em casa você confere, não vai dar tempo para estar parando e lendo, mas em casa você vai e confere aquele versículo, você medita, né? Você olha aquele versículo. Amém? Então, o novo nascimento, irmão, é importantíssimo você compreender isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa, quem nunca teve esse entendimento? Quem nunca teve esse entendimento? Tipo assim, você pensa assim, quem já viu alguém dizer assim, eu não preciso ser crente não, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Aí pensa que só isso, que é um dever nosso, vai levar ele a ser salvo. Não vai. Existe algo a mais para salvar a alma dessa pessoa. Nós vamos falar sobre a trindade do homem. Eu falei um pouquinho sexta passado sobre a trindade do homem, que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Diga comigo, eu sou um espírito, possuo um corpo e tenho uma alma. Então, o espírito, isso aí, mesmo que você tenha um pouco de dúvida, não se preocupe. Durante as matérias eu vou mostrar versículos, eu vou provar, isso aqui vai tirar todas as dúvidas. O espírito é o homem interior que habita dentro de você. Seu espírito não tem sexo. Entendeu? O espírito não tem sexo. Tem sexo seu corpo, homem ou mulher, mas o espírito é espírito. A Bíblia fala que... Tem um texto na Bíblia que diz que nós somos divididos. A palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que entra até dividir o espírito, a alma, as juntas e as medulas que representam o corpo. Então, Deus separou espírito, alma e corpo. Amém? Então, pastor, onde é que fica a alma? Porque todo mundo pensava que a alma, eu mesmo pensava, a alma e espírito é uma coisa só. Não é. Tá vendo o corpo? O corpo é o corpo. Tem uma forma, o espírito é o seu corpo espiritual. E a alma
é os seus sentimentos, seu intelecto, as suas emoções, seu entendimento, tudo que está na sua mente se chama a alma. Amém? Por isso, quando você... Quem está lembrado daquele texto que nós vamos estudar, mas eu só vou falar um pouquinho para trazer um pouquinho de entendimento, daquele texto que diz assim, Jesus foi para o jardim de Getsêmani, estava perto de passar pela morte, e Jesus disse assim a Pedro e aos discípulos que estavam, fica aí, vigie comigo. Aí ele foi orar, quando ele voltou, isso foi antes dele ser levado para a crucificação. Quando ele olhou, os discípulos estavam dormindo. Você não consegue nem vigiar 1 hora. Aí Jesus fala e diz assim, a minha alma está... Como foi, Jesus? Abatida. Algo desse tipo. Numa amargura, numa tristeza só. A minha alma, ele citou a alma. Então, tristeza está relacionada à alma, alegria, amém? Raiva. Quando você está com raiva, é o quê? A alma. São sentimentos da alma. Então, quando você morrer, que é uma das matérias que nós vamos estudar, que você deixa o seu corpo, seu espírito fica como um corpo, mas sendo no espírito, junto com a sua alma. Seus pensamentos, seu intelecto intactos. Intactos. Muitas pessoas tiveram experiência de pós-morte e relatam, vê o médico mexendo no corpo, né, vê ali, só que Deus permite elas ressuscitarem, né, e elas contam, vê a mãe de Slaiane mesmo passou por a morte, e ela viu o corpo dela, ela conta, até falei com ela para um dia ela vir dar o testemunho aqui na igreja, marcar um dia, amém? Aí nós falamos, o pessoal aí do lado está escutando? Aí nós falamos que sexta-feira passada, que nós somos um espírito, temos um corpo e uma alma. Amém? É igual a banana. Aqui, ó. Vai comer que negócio que ela vez do culto. Isso aqui é você. Quando você morre, ó. Aí fica seu espírito dentro. A gente passando. Amém? Então isso é o espírito. Então, por que eu estou ensinando isso? Porque para você entender o novo nascimento, é necessário você entender que você é um espírito. Para você entender o novo nascimento, é necessário você entender que você tinha dentro de você, antes de você entregar, porque o novo nascimento só acontece, é uma transformação, viu? Só acontece quando há um arrependimento genuíno. Quando você vê que sua vida não está prestando. Que você viveu uma prática de pecados, de engano, de maldade, de mentiras. Eu até falei, antes da gente se converter, a gente mentia brincando. Nem sentia medo, nem temor. Não era verdade? Mentia. Vani mesmo, meu Deus do céu. Graças a Deus, Jesus é misericordioso. Porque o saco de... Eu acho que foi muito, viu? De mentira que ele se soltava. Então, mas quando você se arrepende, existe um poder de Deus que se chama a vida de Deus, que vem reinar dentro da pessoa. E aquela natureza de Satanás, todo ser humano tem a natureza de Satanás antes de se converter. Lembra que eu disse na reunião passada? Cuidado, você está aprendendo isso aqui, mas não vai chegar em casa pregando e dizendo, tu tem a natureza do cão em tu. Nós temos que ter sabedoria, pelo amor de Deus, né? Então o cabo não se converte, não. Aí ele fala, cão é tu, viu? Aí ela fica com raiva de tu e pega uma briga e pronto. É igual aquelas pessoas que chegam para pregar, né, a palavra e vê uma imagem de escultura, já vai meter o pau na imagem. Tá vendo? Isso é o cão, ó, tem demônio ali debaixo. Por isso que os caras botam o cabo para correr. Vai-se embora daqui, crente vagabundo. É mesmo, irmão.
Porque não respeita, a gente tem que respeitar os ambientes. A gente tem que ter sabedoria. Eu não preciso ganhar ninguém chegando na casa da pessoa e dizendo que tem demônio debaixo de uma imagem. É melhor eu ganhar no amor, na palavra, na mansidão, na sabedoria, no favor, fazendo favor para aquela pessoa. Rapaz, teve uma pessoa que me disse algo hoje, que foi Eduardo. Pastor Eduardo de Brejinho, ele me disse que o que fez ele vir para a nossa igreja foi uma atitude do irmão lá de Brejinho, chamado Israel. É Israel, né? Ele disse que Israel estava na época de frente da igreja, mas Israel pagava do bolso dele para buscar a mãe dele no sítio, do bolso dele. E ele olhava assim, mas rapaz, tem um negócio diferente nessa igreja aqui. Pagando. Aí ele viu outro pastor conversando uma bobagem, dizendo assim, rapaz, é porque ele é besta, está pagando do bolso dele, porque ele é besta. Só que aquilo ficou gravado nele, né? E aquilo chamou a atenção. Enquanto outros falavam, estava Israel pagando para buscar a mãe dela no sítio para vir para o culto. Era para vir para o culto. E aquilo chamou a atenção, favor chamou a atenção. E isso fez com que ela viesse. Então, em vez de a gente chegar brigando, dizendo as coisas, use a sabedoria que Deus vai te dar para ganhar as almas. Amém? Então todo mundo, irmão, todo mundo que não se arrependeu, que não entregou a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, ele tem a natureza do diabo. Amém? Ele tem essa natureza. Ele precisa se converter, entregar a sua vida ao Senhor para que a vida de Deus entre dentro dele, a natureza do diabo saia e se torne o quê? Uma nova criatura. Aí começa o processo chamado novo nascimento dentro do Espírito. Amém? É uma transformação dentro do Espírito. E a pessoa sente aquela alegria, aquela paz no coração. Só que eu até contei, quando ela se converte, nasce de novo, a alma dela ainda está em jogo. O diabo ainda tenta com aqueles pensamentos carnais. Vem aqueles pensamentos, e aquela alma, aqueles pensamentos, aquela agitação da alma, vai ser trabalhada. Não significa que ele não nasceu de novo. Nasceu de novo, agora vai ser trabalhada. Como é que vai ser trabalhada? Ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, recebendo instruções. Quando peca, se arrepende, pede perdão a Deus e vai crescendo espiritualmente. A alma vai ficando fortalecida. Vocês estão compreendendo? Amém. O espírito salvo e a alma fortalecida. Então nós lemos na semana passada João capítulo 3 e falamos sobre um homem chamado Nicodemos. Quem está lembrado? Só recapitulando, porque teve alguns que não vieram. Nicodemos, lembra que eu falei sobre religião? Deus não salva o religioso. Diga, Deus não salva o religioso. Deus salva quem nasceu de novo. Aí Nicodemos era um homem religioso que se encontrou com Jesus. E Jesus olhou para ele, Nicodemos lá com aquela pompa toda. Jesus olhou para ele e disse, Nicodemos, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. É a mesma coisa do cara estar lá na igreja, cumprindo todas as normas, tomando a ceia ou tomando aquele troço que dá na católica, é a ceia também. A ostra, ostra, sei lá. Tomar ostra, tomar ceia, viver uma vida. Eu citei até assim, você já viu pessoas que têm essa prática de religiosidade, vai para a igreja todo domingo, mas ó, a cachaçinha dele no final de semana ele não deixa. Trair a esposa ele não deixa. Não tem essas coisas? Porque ele é um religioso, mas não nasceu de novo. Kenneth Hagin fala, Kenneth Hagin foi um grande homem de Deus. Ele disse que ele era um religioso, praticava os requisitos da religião, e ele adoeceu com 15 anos de idade, e
acredito que era um câncer, ele cita lá, uma deformação no coração. O médico deu alguns meses de vida a ele, e ele disse, já que eu tenho pouco tempo, eu vou... Começou a perder todos os movimentos do corpo, e alguém colocava a Bíblia aqui, e eu só folheando e ler. Ele disse, eu vou ler a Bíblia já que eu estou com pouco tempo. Durante esse período, ele chegou a falecer no quarto. Quando ele faleceu, ele contou a experiência dele. Ele saiu do corpo. Ele conta quando saiu do corpo. Ele conta até a sensação quando a pessoa sai do corpo. Ele disse que é uma sensação de quando você está tirando uma meia do pé. Quando o espírito se descola do corpo. Aí ele se descolou do corpo, né? E ele disse que começou a cair. Como se um túnel escuro, muito escuro, e caindo e caindo. E ele gritava, Senhor, Senhor, eu sou batizado nas águas. Senhor, Senhor, eu tomo a Santa Ceia. E não tinha resposta. Aí do nada, ele escutou como um trovão, que ele disse que era a voz de Deus, mas não entendeu o que era. E aquilo sugou ele de volta. Ele passou por essa experiência de morte 3 vezes. Sugou ele de volta. Quando sugou ele de volta, ele encontrou-se lá. Não sei se foi no jardim da casa dele. Aí ele entrou, voltou e pulou para dentro do corpo e entrou. Aí ele acordou. Como ele estava com esse problema no coração, ele passou esse processo 3 vezes. Na segunda vez ele conta que viu os portões do inferno. Chegou a ver os portões do inferno. Mas Deus sugou ele de volta, o espírito. Não deixou ele partir. Quando sugou de volta, na segunda vez, aí ele entendeu que era preciso ele nascer de novo. Ele era um religioso, era batizado nas águas, tomava a ceia, porém não tinha nascido de novo. Porque o processo do novo nascimento é um arrependimento genuíno de coração. Sabe aquela pessoa que fica entre o mundo e as coisas de Deus? O mundo não se decide. Tem aquele ditado, um pé no mundo, um pé na igreja, né? Não se decide. Porque você viu quem viu aquela menina ontem? Eu não conheço aquela menina, mas eu disse, você vê numa situação dessa, com a sua mãe, você não quer entregar a sua vida ao Senhor? Mas eu vou dar um tempo, pense. Faça igual a Marco Pereira. Marco Pereira foi orar por uma mulher, estava com um nódulo nos seios. Aí Marco Pereira deu um tiro lá. Parece que foi um tiro de fogo. Aí disse, bota agora a mão. Ela botou, disse, oxente, desapareceu. Ela ficou feliz só. Ele disse, quer aceitar Jesus? Ela quer não. Volta! Aí o caroço, voltou. Disse, bota a mão. Ela, o caroço voltou. Se aí quer aceitar Jesus, quero aceitar Jesus. É porque ela disse aí que estava para operar aquele caroço e não ia operar porque queria ir para a igreja, que tinha fé que o pastor ia orar e ela ia ser... E eu estava com fé no coração que ela ia ser curada. Você não deu vontade, eu disse a ela naquele momento, ela falou para mim. Eu estava com fé que ela ia ser curada ali, naquela hora. A menina estava com caroço também, né? A menina. Não, era a menina que eu estou dizendo mesmo. Mas vai depender agora dela, né? Então, na segunda vez, ele disse, rapaz, aí ele entendeu que ele não tinha se entregado de verdade ao Senhor. Aí ele se entregou, reconheceu, se entregou a vida a Jesus. Aí ele tornou, né? Antes dele morrer, nas 2 vezes, ele se agarrava com a cama, ele lutava para não morrer. Mas a morte vinha. Na terceira vez, ele relaxou, descansou, sentiu que estava preparado. Quando ele pulou para fora do corpo, em vez dele descer, ele começou a subir. Aí ele relata. Aí ele escutou a voz do Senhor dizendo, volte, porque o seu tempo não chegou. Que ele precisava pregar a palavra de Deus. Hoje, o ministério dele, que é o Rema, o ministério de ensino da palavra, está alcançando praticamente quase o mundo todo. Vários países do mundo. E através dele, da atitude dele, e ele ressuscitou, Deus curou ele daquele problema,
que era incurável a medicina aos olhos humanos. E ele voltou à vida normal, se tornou um ministro da palavra. O chamado dele era profeta. E ele cumpriu o seu chamado. Pastoreou por um tempo, depois entrou no chamado de profeta. E foi profeta por um tempo. Deus usava ele poderosamente, irmão. Tipo assim, teve um homem que era pastor de uma igreja, mas maltratava a equipe dele. Era uma pessoa que não vigiava. Por isso que, irmão, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é vigiar na língua, para não falar mal de ninguém. A Bíblia diz: você quer ter dias felizes, guarde a sua língua do mal. Quem tem a língua grande está abrindo portas para doenças perigosas na sua vida. Viu? Guarde a língua. Lembre disso, guarde a língua. Dias felizes é estar com saúde, estar em paz, estar tudo bem, não é verdade? Então, guarde a sua língua, tenha bastante cuidado para não dar liberdade para o diabo tocar na sua vida. E ele falou para Deus falou para ele como profeta, disse: vá lá e diga a fulano, era um pastor, viu, que se ele não julgar a si mesmo, ele vai morrer. Aí Kenneth Hagin disse que ele ficou com medo, porque ele conhecia a peça, o cabo era ignorante. Se eu fosse um negócio dele lá, ele me dá um murro. Parece que foi assim que ele disse. Aí ficou por lá resistindo. De repente o cara saiu e ele, pronto, não viu mais o cara. Aí não passou a mensagem. Passou 3 anos, porque Deus às vezes ele é paciente, ele espera. Depois de 3 anos, Kenneth Hagin estava, parece que era numa conferência, e chegou a notícia nesse culto: vamos orar para o pastor fulano de tal, que ele está entre a vida e a morte lá. Aí o pastor chamou a igreja para orar, e Kenneth Hagin se levantou e foi andando lá para frente para orar. Quando ele ia andando, aí ele escutou a voz do Espírito: volte, ele vai morrer. Ele nem se lembrava do que ele tinha dito, dizer ele para se julgar. O que é se julgar? Se julgar é se arrepender. Se está alguma coisa errada, se arrepende e pede perdão. Estão entendendo? Aí quando ele ia orar lá para Deus curar ele, Deus disse: volte, que eu vou recolher ele. Aí ele voltou. A esposa dele não entendeu, nem voltou. Ele vai recolher. Aí oraram, mas não adiantou a oração e Deus recolheu ele. Isso faz me lembrar de um acontecido. Eu entrei na casa da irmã Dulce. Quando eu entrei na casa da irmã Dulce, tinha um jovem que era casado com a filha do irmão Eduardo, da nossa igreja. E eu entrei lá na casa, aí eu olhei para ele, ficou assim de frente comigo. Não sei se eu botei a mão no peito dele. Aí Deus começou a me usar para ele, dar uma palavra para ele vigiar e para ele se entregar ao Senhor, né? Aí não ouviu essa palavra. Continuava a mesma vida, bebendo. Deus é tão misericordioso que ele foi para a igreja uma vez, e quando chegou na igreja, bêbado. E eu estava orando por cura, e ele ficou assim, olhando, bêbado, ele bêbado lá. Ele disse: eu vou ver se isso é verdade. Ele estava com um problema no braço, ele trabalhava enchendo caçamba e não estava conseguindo mais trabalhar, com esse problema no braço. Aí ele foi lá e eu comecei a orar, ele bêbado. Eu vou ver se isso é verdade. Aí ele, com vergonha, para ninguém ver ele, que ele estava... às vezes eu mandava botar a mão em cima da dor, da doença, do problema. Ele, com vergonha lá, botou a mão. Aí fiz a oração, né? Para você ver a misericórdia de Deus. Aí Deus, curou ele. Aí ele tá estando lá. Quando foi depois, ele estava lá na caçamba. Os cabos... Rapaz, o que foi que aconteceu? Ele disse: vai lá para a igreja do pastor Roberto, é curado lá. Aí ele contou esse testemunho lá. Deus, eu creio que fez aquilo, foi mais ou menos assim. Alguém perguntou, né? Ele citou que tinha sido na igreja lá do pastor Roberto. Não lembro bem direito não, mas foi mais ou menos assim. Aí Deus fez isso. Mas ele continuou vivendo a mesma vida. Não houve arrependimento. E aconteceu um acidente de moto com ele. Teu tio. Aconteceu um acidente de moto com ele e eu me lembro que ligou para mim, falou, né, do acidente, pediu oração. Eu disse: tá certo. Nunca vou esquecer desse dia, irmão.
Nunca vou esquecer. Eu entrei aqui dentro, que é aqui nesse murinho aqui. Comecei a orar por ele, para Deus livrar ele da morte, né? Tinha acontecido um acidente e ele estava daquele jeito lá. Quando eu orei, o Senhor disse: não ore não, eu vou levar. Eu disse: Senhor, foi o Senhor? Porque o diabo também fala, né? Se for o Senhor, me dá uma confirmação. Foi umas 4 horas da manhã. Aí eu tenho muita revelação quando eu estou dormindo, que eu me acordo com a revelação, é de imediato. Isso acontece muito. A visão mesmo que eu tive das pessoas lá se beijando foi mais ou menos assim. Por isso que eu tenho convicção que Deus estava falando ali. Eu creio. Aí eu, assustado assim, olhei para Daniel e disse: Daniel, Deus vai levar a maga. Eita, eu disse o nome dele, mas nada não. Deus vai levar, e disse o nome dele. Aí Daniel ficou assim. Foi bem cedinho, eu me acordei, fui lá na casa de Manduce. Disse: Manduce, eu vim logo dizer, Deus vai levar ele. Foi umas 8 e pouco, perto de 9 horas, chegou a notícia que Deus tinha recolhido ele. Não sei se salvou, se foi salvo, se não foi, aí compete a Deus. Se deu tempo de se arrepender, pode ter dado, né? O ladrão salvou no último minuto, então a gente não pode julgar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que se julgar. O novo nascimento é importante você entender o que é nascer de novo. Porque, irmão, isso é sério. Não é brincadeira, não. Não adianta você estar só numa igreja, para ir para a igreja, ver as pessoas serem curadas, não. Isso é bom. Ver as pessoas prosperar é bom. Mas você tem que entender a palavra, porque a sua família, as pessoas que estão próximas de você, estão indo para o inferno.